bem-vindo a todos. Nós vamos agora realmente iniciar com o StarCCM. E ele vai ser utilizado nessa aula apenas para nós separarmos realmente quais vão ser as superfícies que vão entrar como parâmetros dentro do meu StarCCM. Então a aula de hoje ela é focada realmente na parte de geometria e realmente entender a interface do Star. Eu posso vir aqui abrir ele. Pronto. Ele vai ter uma telinha parecida com essa, quando vocês iniciarem. Eu estou usando a versão de 2020. Acredito que ele está abrindo ainda. Não, ele já terminou de abrir. E aí, eu posso vir aqui ou clicar nessa Create File, aqui em cima. Ou eu posso vir em File, New. Quando eu fizer isso, ele vai dar para mim essa tela. Essa tela, eu vou ter aqui várias opções. Aqui eu tenho Process Options, que são opções relacionadas ao processamento da minha simulação. Eu tenho mais algumas configurações aqui relacionadas à licença, em que eu posso alterar algumas coisas, enfim. Essa aqui eu não entendo realmente como funciona. Mas vamos agora para essa parte que é importante, que é a questão de processamento. O que eu gosto de usar é essa primeira opção, onde eu consigo selecionar essa opção de paralelo com localhost. Quando eu seleciono isso, eu consigo aqui selecionar a quantidade de processadores computacionais. Então, no meu caso, eu vou colocar 4. Por quê? Porque quando eu venho aqui e teclo Ctrl Shift ESC, vai abrir para mim o gerenciador de tarefas. Eu posso vir em desempenho. Ele vai mostrar aqui em CPU, ele vai vir aqui e vai mostrar quantos núcleos eu tenho. Então, caso vocês queiram utilizar todos, fiquem à vontade. Eu particularmente não gosto, porque eu não gosto de ver o processador trabalhando a 100% todo momento. Então, normalmente o que eu deixo é 1 ou 2 a menos. No meu caso, eu vou deixar só 4 mesmo. E aí eu vou conseguir realmente personalizar o meu arquivo e a minha simulação no geral para a quantidade de processadores que eu tenho. Dessa forma é possível melhorar o desempenho e a velocidade da simulação. Quando eu faço isso, eu posso vir aqui, dar um OK. Ele vai iniciar um servidor local, aqui embaixo, como vocês podem ver. E ele está inicializando, abriu a licença, e eu vou ter essa telinha aqui. Beleza. De cara, nós podemos perceber algumas coisas. Eu tenho aqui embaixo uma informação textual do que está acontecendo. Então eu tenho aqui, ele está falando sobre iniciou o macro em tal. Eu tenho várias informações aqui que ele vai abrindo. Inclusive a nossa simulação é rodada aqui embaixo, a gente pode checar aqui embaixo as informações. Na esquerda eu tenho uma tela em que é possível observar uma árvore. Cada pastinha dessa, ela possui diferentes funções. Então eu tenho, por exemplo, algo para geometria. Eu tenho a contínua, que é o que nós vamos tratar depois. Eu tenho uma pasta de regiões. Eu tenho Stopping Criteria. Tenho Solution Story, Solution Views, Monitors, Plots, Layout Views, Summaries e Tools. Essa pasta Tools, ela tem várias informações aqui. Nós não vamos utilizar ela, vocês podem ver, ó, são muitas coisas. Nós não vamos utilizar elas. Dá para ver que tem algumas opções de operações, simulação, screenplays. Eu tenho alguma renderização de material, aqui, ó, vários materiais que dá para renderizar. Eu não sei como funciona isso, mas fiquem à vontade que tem bastante coisa aqui também. Então, para o nosso mini curso, nós vamos precisar utilizar, vocês vão aprender a geometria, essa pastinha de geometria aqui, contínua, regiões, stopping criteria, monitors, plots, e, se eu não me engano, layouts views. Bom, o que cada uma dessas significa? A geometria, ela é, como o nome já diz,
ela é responsável pela geometria e onde a gente vai fazer todas as alterações de geometria. Contínua é onde nós vamos definir os critérios físicos da nossa simulação. As regiões vão ser o que muitos conhecem aí como região de contorno, né, onde eu vou colocar ali as condições de contorno da minha geometria e da minha análise. O Stopping Criterion, ele é responsável pela definição realmente qual que vai ser o meu critério para parar a simulação. Solution Views, esse aqui podem ignorar por enquanto. Solution Stories também. Monitores são vários monitores que vão aparecer aqui, né? São formas de realmente observar nossa análise. E eu tenho plots também, o que vai ser algo realmente importante quando nós estivermos rodando a simulação. Beleza? Os outros talvez a gente veja depois. Além disso, tem essa barrinha aqui em cima. Eu tenho várias opções aqui que estão apagadas, mas não se preocupe, a gente vai ver um pouco delas com o tempo. Mas realmente o que a gente precisa fazer agora, né? Importar a nossa geometria que nós fizemos no SolidWorks. Então, para isso, a gente vai vir aqui em File, Import, File, Import Surface Mesh. Quando a gente faz isso, ele vai abrir para mim aqui uma telinha. Com essa tela, eu posso vir aqui na área de trabalho, que foi onde eu salvei lá a minha geometria. E aqui ele vai dar duas opções. Então, tá vendo? Ele lê tanto a extensão do SolidWorks, quanto ele lê o .stl. Eu vou abrir a do SolidWorks, só para abrir mesmo. Eu posso selecionar ela, dar um abrir, e ele vai me dar algumas informações. Aqui, a gente pode dar um OK nisso aqui, mas só para vocês entenderem, ele pergunta se ele quer importar como parte ou como região. Região não vai ser interessante para a gente agora. Então, nós podemos deixar selecionado para ele criar uma nova parte. E podemos dar um OK. Existem algumas opções aqui de tolerância, de realmente qualidade da minha importação. Mas eu nunca mexi nisso e nunca deu problema também. Então a gente pode simplesmente dar um OK. Beleza, vai aparecer aqui no canto que ele está importando. E tem Finished. Sempre que vocês quiserem ver se a nossa função, a nossa opção que selecionamos, né, se ela realmente está pronta, pode vir aqui nessa telinha aqui que ele vai mostrar que já terminou. Pronto. Agora eu tenho esse bloco aqui, esse quadrado. E os comandos para movimentar a câmera são diferentes. Então posso, se eu segurar do lado direito, eu consigo mover dessa forma. Se vocês verem, à medida que eu movo muito para um lado, ele começa a ficar meio de lado, né? Eu consigo ver mais do lado da minha geometria. Para resolver isso, eu venho aqui em cima, onde tem essa maquininha de fotografar. Eu tenho aqui, Projection Mode, paralelo. Ele está em perspectiva, então se eu colocar paralelo, eu vou ter ali realmente uma visão paralela da minha geometria, né? Então se eu botar para o lado, ele não vai mexer, se eu botar para o outro. Falando em câmera, eu vou ter aqui algumas opções importantes. Eu tenho, além do Projection Mode, eu tenho as minhas visões. Então o StatsCM ele é bem precário, talvez. Eu não gosto muito da forma que ele apresenta isso. Então é bem chato, eu consigo, sei lá, selecionar algumas informações. Então, por exemplo, vamos mexer em algumas visões aqui. Ó, ele vai alterando por aqui. No entanto, fora isso, né, caso eu não queira ficar alterando por aqui, eu posso simplesmente segurar do lado esquerdo do mouse, né, e pronto, consigo rotacionar a minha geometria. Muitas vezes a gente pode se perder, então pode ser necessário simplesmente vir aqui de novo e selecionar uma visão qualquer, né? Para que isso não ocorra, para facilitar realmente a minha situação aqui, por exemplo, selecionar aqui um campo de visão. Então, por exemplo, eu quero ficar no menos Z, ou seja, eu quero ficar de frente para esse perfil aqui. E eu quero que o Y esteja para cima. Então, por exemplo, vamos lá. Views, eu quero ficar no menos Z com Y para cima. Beleza. O que eu posso fazer
é simplesmente, agora com essa visão aqui, eu venho novamente nessa câmerazinha e coloco Story Current View. Pronto. Quando eu for de novo nela e vir em Restore View, eu já vou ter aqui minha visão guardada. Isso facilita, ao mesmo tempo que ele é pior em algumas coisas, se comparado, por exemplo, com o ANSYS, uma coisa que eu posso fazer, que a gente tem que fazer na verdade no começo, é realmente dividir todas essas faces que tenho na minha geometria. Então eu posso vir aqui em Geometry, aqui eu vou ter a opção de Parts. Então essa primeira opção, ela é um 3D CAD Model, eu posso clicar em Nova. E aí quando a gente faz isso, ele vai abrir para mim o que seria o CAD do meu StarCSM. Como a gente já tem a geometria, então a gente pode ignorar. Então a gente pode vir aqui em Close 3D CAD, pronto, voltar ao que a gente já está conhecendo. Então essa é uma opção, ele vai criar aqui, ó, ele criou para mim o 3D CAD Model. A gente não fez nada, então a gente pode simplesmente apagar, dar um delete aqui, beleza. Eu tenho agora a opção de partes, que é justamente o que eu falei para vocês, ele importou como nova parte. Então se eu abrir isso aqui, o que eu vou esperar dentro é aquele arquivo que a gente viu de asa, da asa, que a gente criou no Solid. Então, à medida que quando eu abro isso aqui, eu vou ter aqui diferentes opções, né? Vou ter diferentes divisões. Tanto para curvas, que se eu selecionar ela, por exemplo, ele vai mostrar para mim todas as curvas do meu sólido, quanto para faces. Então vai mostrar todas as faces do meu sólido. O que eu posso fazer para poder dividir o que é inlet, outlet, wall e a wall ali da asa é simplesmente clicar em faces, lado direito, e aqui eu vou ter essas 5 opções. Qualquer uma delas normalmente funciona. Algo que eu gosto de fazer é split by patch. Quando eu faço isso, ele vai mostrar para mim todas as faces. Então, na verdade, né, ele até juntou aqui na primeira opção, ele colocou de 1 a 8. Na verdade, a face 1 e a face 8. Então, ele já deu show para minha asa. O que eu posso fazer é vir aqui em Part Surface Name, venho aqui e coloco asa, por exemplo. Se eu clicar em Create, ela vai sumir aqui da parte de cima, então ela não faz parte mais daqueles números que a gente viu. E se eu der um Close, ela vai estar aqui com uma nova parte. Então eu vou ter asa e faces. Uma forma de fazer para facilitar isso, além de selecionar parte por parte, é simplesmente clicar do lado direito e selecionar Split by Angle. Ele vai mostrar para mim as informações, quais superfícies eu quero. No caso, eu quero que ele separe em LED. Se eu der um OK, deu para ver aqui que ele dividiu em várias opções. Inclusive essa aqui, ó, surgiu uma superfície ali atrás. O que eu posso fazer, né, para facilitar é simplesmente selecionar essa superfície. Eu clico aqui em asa e eu venho dou um combine. Vou renomear aqui para asa. Clique errado. E agora eu tenho todas essas outras geometrias. O que eu posso fazer simplesmente é agora nomear todas essas partes aqui. A primeira já está correta, que é o inlet. A segunda, essa terceira, a quarta e a quinta, elas vão ser para mim, posso selecionar todas, dar um combine. Elas vão ser para a gente o que a gente chama de wall. E essa 7 vai ser o que a gente chama de outlet. Vocês vão entender mais tarde por que a gente faz isso. Por que são esses nomes e qual é a ideia principal, né? Pronto. Dado tudo isso, agora a gente pode partir para realmente fazer a malha